Fala galerinha do oitavo ano, vamos aqui para mais uma aula de Geografia em Casa. Gostaria que vocês aí pegassem o caderno para poder anotar as informações que vocês acharem mais importantes, para aquelas dúvidas também que tiverem. E aí, em momento oportuno, quando a gente voltar para a aula, aí a gente acaba discutindo isso daí com vocês de uma forma mais direta, tá bom? Então aí, vamos para a nossa aulinha aqui. Basicamente eu vou começar falando, de algo que vocês vão se recordar, e vocês vão acabar lembrando de muitos assuntos que nós comentamos na sala de aula também. Aula de hoje, vamos falar de continentes e oceanos. Primeiramente, o que a gente vai ter que ter noção aqui. Eu trouxe essa imagem aí, que particularmente eu gosto bastante, que ela faz uma representatividade, além de mostrar as terras, elas acabam dando para nós uma certa noção das culturas. Então, eu gosto bastante, uso até aí como imagem de fundo, no celular, no computador, no plano de fundo, e vocês acabam tendo aí essa noção aí de como é distribuída as terras pelo globo terrestre. Então vamos para a aulinha aqui, galera. Puxando aqui, falaremos continentes e oceanos. Primeiramente, antes da gente definir o que é um continente, definir o que é um oceano, a gente tem que ter uma noção da distribuição, desses continentes e oceanos sobre a superfície terrestre. Por quê? Porque toda vez que a gente pega um mapa mundi, a gente tem a impressão de que nós temos sobre o nosso planeta mais água do que terras. Então, vamos bater aí na tecla de que essa questão de ter mais água é apenas visual, porque na realidade nós temos mais terra. 71%, da superfície da Terra é recoberta de água. Apenas 29% de terras emersas. Lembram-se que são terras emersas? Terras emersas são aquelas terras que estão acima do nível da água, das quais eu consigo perceber e localizar, principalmente onde estão os países ali, e as ilhas também. Puxando aqui. Aqui nessa figura, nesse mapa, eu tenho já a noção do que é essa organização, Então, a parte azul, água, então dá para perceber que tem mais água. Porém, ela é uma ilusão, Porque a superfície do planeta, com mais de 510 milhões de quilômetros quadrados, na realidade tem mais terra, por isso que é chamado de planeta Terra. Mas assim, olhando, por ter uma água sobre essas terras, a gente considera, que temos aí muito mais água. Vamos então quebrar esses estigmas. Passando aqui, vamos para continentes e ilhas. De uma forma bem simples, eu acho que eu já conversei com vocês, eu poderia, imaginaria também o que é um continente. É como se fosse uma ilha, O continente é como se fosse uma grande massa de terra cercada de água de todos os lados. Então você pensa numa ilha, que é um pedacinho de terra, lá seja numa lagoa, seja lá quando você vai na praia, você olha lá, tem uma ilha no mar, e aí você vê que é um pedacinho de terra cercada de água de todos os lados. Essa é uma definição bem simplista. Por quê? A gente tem um critério para estabelecer quando é continente e quando é ilha. Então aqui está uma explicação bem simples. Toda terra emersa menor que a Groenlândia é considerada uma ilha. E toda terra emersa maior que a Austrália é considerada um continente. Então vamos ver. Aqui eu tenho um mapa da localização onde está a Groenlândia. Então, Groenlândia é uma grande ilha, que proporcionalmente aqui tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Estabeleceu-se que tudo que for menor que a Groenlândia, eu vou chamar de ilha. Por exemplo, a Islândia é uma ilha, Então aqui, acho que focou agora. Aí eu tenho aqui pequenos pedacinhos de terra aqui, aí aqui. Então, tudo isso vai ser ilha. Agora, para definir quando é um continente, eu tenho que pensar o seguinte: tudo que for maior que o tamanho da Austrália, Austrália é um país que vocês já devem ter visto, que vocês já devem ter
pesquisado em algum momento, ou seja lá na época de esportes, Olimpíadas, em algum momento vocês já ouviram falar da Austrália. Nós temos que definir que tudo que for maior que a Austrália, eu vou chamar de continente. Resumo disso daí. Eu vou pensar de continente como uma porção de terras cercada por água de todos os lados, tá? E aí eu tenho um critério para separar o que é continente do que é ilha, e foi o que nós vimos até agora. A superfície da Terra, como eu havia dito, tem mais de 510 milhões de quilômetros quadrados, né? Que é a parte, né? Nós vamos considerar todas as terras do nosso planeta. Como que elas se organizam? Então, nós temos as terras emersas, que são aquelas que estão acima do nível da água, que nós consideramos como os continentes e as ilhas. Somados os continentes e ilhas, temos 149 milhões de quilômetros quadrados, onde temos aí um percentual de 29%. Então, professor de matemática, depois você ajuda a galera aí. Água, oceanos, mares e rios. Nós temos aí, então, 361 milhões de quilômetros. Olha a diferença, mais que o dobro, né? E nós temos aqui uma porcentagem, né, 71%, que equivale àquilo que nós vimos lá anteriormente, né? Visualmente, nós vemos menos terra. Nós vamos ver mais água do que terra. Então, aqui as águas, aqui a terra. Porém, o que nós temos que perceber? Gente, nosso planeta é planeta Terra. Então, a superfície da Terra, 510 milhões, ela, se você considerar, né, ela não vai aparecer totalmente assim para você ver quando você pega o mapa mundi lá. Vamos voltar com o mapa mundi aqui. Você não consegue visualizar, né? Porque existem as águas oceânicas, elas estão cobrindo esse pedaço de terra. Mas existe terra aqui debaixo, hein? Então, por isso que nosso planeta é Terra. Seguindo aqui, nós já sabemos que é o continente, né? Já definimos. Só que existem alguns critérios. Falando assim desses critérios, nós temos que pensar o seguinte: como que o homem organiza, né, a distribuição das terras emersas? Primeiro, opa, até minha garrafa caiu aqui. Existem dois tipos de critério para determinar o número de continentes da Terra: o geográfico geológico e o histórico cultural. Então, o geográfico geológico trata-se da distribuição da Terra de acordo com a própria formação geológica do planeta, a natureza que configurou daquela forma. Histórico cultural tem a ver com as intencionalidades do homem. É o homem que vai lá, separa, define, né, dá nome aos lugares. Então, ele vai organizar os territórios de acordo com a história, a cultura, a economia e assim por diante. Vamos, então, passar a seguinte, falar um pouquinho dessa questão do histórico-cultural. Se eu pensar na distribuição das terras emersas do globo, eu tenho 6 pedaços. Vamos pensar assim, 6 pedaços, que são os 6 continentes: Ásia, América, África, Europa, Oceania e Antártida, que também posso chamar de Antártica. Explico depois. Aqui estão eles, né? Antártida ou Antártica, América, África, Europa, Ásia, né? Acho que dá para ver agora melhor. Isso. Oceania. Então, isso é uma divisão levando em consideração as questões histórico-culturais. Ou seja, você delimita os territórios separando-os de acordo com as culturas. Então, a gente sabe que a África, né, tem uma cultura diferente da América, que é onde nós estamos. Então, até o modo de como a gente observa a África, né, a gente vê pelos costumes, os modos, né, algumas questões sociais, econômicas, assim como na Ásia, onde está a China, o Japão, a Europa, né, os países europeus, e aqui a Oceania, que a gente fala pouco sobre a Oceania, mas é também tem formas culturais, históricas de ocupação diferentes da nossa. Então, essa é uma definição básica. Então, isso é o que mais nós usamos
para separar os lugares quando a gente vai discutir em geografia, economia, sociedade, população, que é as próximas aulas. Então a gente acaba definindo, né, alguns critérios aí. Vamos seguir. Antes disso, vou falar assim, ó. O nome Antártida, e às vezes, né, eu posso escrever lá na lousa Antártica. Por quê? Esses nomes, né, tanto um como o outro, está correto. Você pode usar esses dois nomes. Acontece que, por muito tempo, né, se considerava, né, o nome Antártica não muito propício para se usar, porque relembra aí uma marca de cerveja. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Mas, alguns autores consideram que o nome Antártica ele é muito mais propício a se usar do que o nome Antártida. Por quê? Existe uma lógica aí. O nome Antártica, eu nem coloquei a informação aqui, mas estou falando agora. Ele é mais, ele tem a origem é uma origem grega. Por quê? Ele vem de Antárticos. E o que é isso? Quer dizer antiártico, ou seja, é o outro lado do Ártico. Então aqui fica a região ártica, vou colocar o dedo aqui em cima, e o oposto, né, seria o lado oposto, Ártico, Antártico. Então, mais ou menos é isso. Aí depois, curiosidade, vocês dão uma pesquisadinha lá na internet que vocês vão achar. Então vamos prosseguir. Geográfico, geológico. Então, como eu havia dito, é uma distribuição de terras baseando-se em critérios naturais, onde a própria natureza, né, a própria formação histórico-geológica da Terra que vai definir aonde estão organizados esses territórios. Então, eu tenho lá, ao invés de 6, vou voltar com a imagem. Eita, caiu a garrafa, pessoal, mas acontece. Nós temos aqui 6 territórios, que os continentes definidos pelo homem. Só que quando eu penso na organização natural do planeta, eu tenho Euroafro-Asiático, Americano, Oceania e Antártico. Então, eu posso mostrar aqui. Aqui, América. Eu acho que eu vou fazer assim, né? Deixa eu ver se dá para ver. Ó. Americano, que é este. Aí tem a Oceania, que está aqui. Aí nós temos Antártico, que é o azul aqui embaixo. Então, antes de eu falar do Euroafro-Asiático, olha uma coisa interessante, ó. América sozinha, Americano sozinho, Antártico sozinho, Oceania aqui sozinho. E aí, quando eu passo a olhar a África, a Europa e a Ásia, eu consigo perceber que existe uma junção aqui, ó. Eles estão interligados territorialmente. Então, desta maneira, eu poderia considerar, né, que é um único lugar. Por quê, pessoal? Porque, assim, quando eu defini com vocês lá atrás que um continente é como se fosse uma grande ilha cercada de água de todos os lados, nós temos aqui esse pedaço de terra como se fosse uma grande ilha. Então, assim, eu defino como, geologicamente, um único continente, Euro-Afro-Asiático, ok? Espero que tenha entendido, hein? Aqui mais uma imagem, para a gente tentar entender isso, ó. A África aqui, aqui a Ásia, aqui a Europa. Então, esse grande território aqui, eu poderia, ó, se a gente aproximar aqui, ó, tá interligado, ó. Então, se está interligado, faz parte do mesmo território. Assim eu posso definir. Tá? Mas questões culturais, históricas, acabam separando essa região, aqui, esse pedaço que eu vou tampar aqui, ó, com o restante para lá. Assim, isso tem a ver com critérios históricos que o homem utiliza. Aqui nessa imagem, chamado de Velho Mundo, né? Então, aqui eu posso focar bem, né? Então, ó, mais uma vez, ó, não há separação, pessoal. Né? Existem aí... aqui, essa região que é onde está a Ásia, aqui onde está a Europa, aqui onde está a África, e a gente acaba aí percebendo que existe uma ligação entre esses territórios. Velho Mundo, que é denominado esse grande espaço aqui, eu acho que eu falo um pouquinho mais para frente.
Então, eu vou só alongar um pouquinho aqui, só para a gente entender, porque eu falei do Velho Mundo. Então, divisão histórico-geográfica. Então, assim, o critério usado nessa divisão é a história da expansão da colonização europeia em cada continente. De acordo com essa classificação, existem 3 regiões, né? Então, assim, a gente poderia considerar, de acordo com a história da humanidade, da história das colonizações, né? Da descoberta de novos territórios, lá na época das navegações, nós definiríamos como uma divisão também de continentes. Porque daí eu tenho Velho Mundo, Novo Mundo, Novíssimo Mundo. Não vou nem passar isso aqui muito à frente agora, mas aqui tem umas explicações básicas aqui. Depois, se quiser dar uma pausada no vídeo aí e ler aqui, tá? Mas nesse momento não é importante. O professor de História lá de vocês explica muito bem essa questão histórico-geográfica. Oceanos. Os oceanos é a parte mais fácil da gente definir aqui. Por quê? A gente vai pensar no oceano como uma grande massa de água salgada, né? Que recobre boa parte da superfície do nosso planeta. E eu tenho aí, como vocês já viram, a definição, né? Bem simples na cabeça. Eu posso dizer assim, que nós temos esses 4 grandes oceanos aqui, que são considerados aqueles muito importantes, né? Cada um além da navegação entre as nações, eles existem algumas diferenças, né? Que a gente pode ver aqui, ó. O Atlântico é o mais importante ponto de vista econômico. Por quê, professor? Aí deixa eu voltar aqui, pegar um mapa aqui. Peraí que eu vou ler aqui. Mas, deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó. América, lado de cá, Oceano Atlântico. Então, ele é uma parte de água que ele está separando, né? Aqui a América, da África, da Europa e do restante, né? Dos outros continentes para lá. Então, aqui, basicamente, as economias mundiais, elas percorrem mais entre a Europa e a América do Norte. Então, a gente vai ver isso depois. Mas só para a gente pensar no porquê que tem essa informação aqui, ó, ponto de vista econômico. É porque é por esse espaço aqui que transcorrem grandes comércios marítimos, tá? Pacífico, maior e mais profundo, né? Então aí as grandes fossas abissais, né? As grandes profundidades. Depois dá uma pesquisadinha lá no YouTube. Aí vocês vão até ter algumas experiências aí para saber sobre as profundidades. Então, ó, a parte do Pacífico aqui, com uma terra arredondada, né? Então, continua aqui do outro lado. Então, aqui, ó, o dedo apareceu lá do outro lado, ó. Que legal, né? Então, 179.650.000 quilômetros, aqui, de extensão, né? Então, é bem importante realmente falar do Oceano Pacífico, que é o mais extenso. Aí nós temos o Índico, terceiro maior e com uma grande biodiversidade. Isso nós estamos falando, sabe, de qual lugar, né? Aí vamos voltar aqui, desse pedaço que fica aqui, ó, ao sul da Ásia, aqui, a costa leste da África, entre a Oceania, aqui onde está a Austrália. Então aqui, ó, porque ele fala de grande biodiversidade. Então aí tem a ver com as questões de ciências lá que a professora pode explicar. E glacial ártico, suas águas permanecem congeladas durante grande parte do ano. É engraçado, né? Que a gente pode perceber. Glacial ártico, fica aqui, ó. Glacial é de gelo. Então, pera um pouquinho, deixa eu pegar um globinho aqui e vou te mostrar. Vamos lá. Aí eu peguei um globinho aqui. Mas acho que não vai perceber. Então, se eu considerar, vou olhar aqui, mais fácil para vocês olharem. Então, aqui, ó. Esse oceano ele fica aqui, então a maior parte do ano ele passa congelado, né? Então, porque é o Polo Norte, né? Então, certamente aqui você tem incidência de raios solares em menor frequência, então acaba sendo uma parte muito congelada aqui, tá bom? Mas aí dá uma pesquisadinha fora esses assuntos.